céu estava entre os anjos de Deus. Quando ele desceu, tinha um anjo do diabo esperando ele. Né? O mensageiro de Satanás, a palavra mensageiro é a palavra angelos no grego. É literalmente um anjo de Satanás. Ele foi levado lá à presença de Deus, onde estão os anjos, e quando ele desce, tem os anjos do diabo esperando ele aqui. E ele então diz que Deus lhe colocou, ou que lhe foi colocado, ele não diz diretamente que foi Deus, mas ele diz que foi posto, aqui é obviamente um passivo divino, que é aquele modo, o uso dos verbos gregos na voz passiva, sem dizer quem é o agente da passiva, mas está implícito que foi Deus. Né? Me foi posto, ele não diz que foi Deus, mas é evidente que aqui é um passivo divino. E ele diz algumas coisas a respeito desse espinho na carne. Nós não sabemos muita coisa sobre a que ele se refere, porque o problema todo é como interpretar a palavra carne aqui. Se nós interpretarmos no seu sentido literal, como sendo o tecido que recobre o nosso corpo, então Paulo provavelmente está se referindo a uma aflição física, tipo uma doença, uma deficiência, ou alguma coisa que produzisse dor física. Mas o problema é que a palavra carne, sarx, no grego, ela é usada não somente para corpo físico, mas ela é usada para se referir à personalidade humana, à existência humana, sem necessariamente a existência física. Então, pode ser uma aflição de natureza espiritual. Certamente não é um pecado de Paulo. Não é porque é dito que é externo, é um mensageiro de Satanás que vem. Então não é que Paulo sofria com uma tentação de riqueza, por exemplo. Alguns acham que pode ter sido. Mas o que quer que tenha sido, não era alguma falha de caráter na vida do apóstolo Paulo. Mas era um sofrimento externo que era causado a ele, vinha de fora e que era causado para ele. O que a gente sabe é o seguinte: primeiro, que era uma coisa extremamente dolorosa. A palavra que é usada aqui para espinho é uma palavra grega, skalops, que significa também estaca. Ela é usada em alguma literatura da época de Paulo para se referir àquelas estacas ou pedaços de madeira afiados que eram introduzidos nos corpos de condenados para produzir uma morte lenta e agonizante. Era o empalamento. E o instrumento do empalamento eram essas estacas de madeira pontiagudas. E às vezes na literatura elas são referidas exatamente com essa mesma palavra que Paulo está usando aqui. Talvez é mais do que um espinho, porque um espinho causa incômodo, não é? Mas o que Paulo está falando aqui é de algo doloroso. Ninguém ora 3 vezes a Deus para tirar uma felpa, não é? Uma lasca de madeira que entrou embaixo da unha. Ninguém faz isso, né, 3 vezes, insiste com Deus a respeito disso. Portanto, é provável que quando a gente vai ler aqui essa descrição, um espinho na carne, que Paulo, na verdade, está falando de uma estaca que lhe era cravada na carne, provocando uma dor muito intensa, um sofrimento muito intenso. Carne aqui, quer seja no sentido físico ou no sentido da sua existência. Era um sofrimento penetrante, agudo, era algo extremamente doloroso que fazia com que Paulo vivesse debaixo de dor. E isso fazia 14 anos, porque quando ele está falando aqui, ele está falando de uma forma que dá a entender que aquela estaca nunca foi retirada. Fazia 14 anos que ele vinha com isso cravado em si. Então, essa é a primeira coisa que a gente sabe, que o que quer que tenha sido era algo extremamente doloroso. A segunda coisa que a gente pode perceber aqui é que era também algo humilhante, que humilhava o apóstolo Paulo, porque ele diz que esse mensageiro de Satanás, já vou falar sobre isso, ele foi mandado para o esbofetear. O bofete que é mencionado aqui não é o murro, né, que você dá direto na cara da pessoa, mas que alguns dão, né, direto na cara da pessoa.
mas é aquele tapa que você dá com as costas da mão. É um tapa de desprezo. Quando se quer humilhar alguém ou desprezar alguém, você bate no rosto com as costas da mão. Então, é esse tipo de bofete que Paulo está se referindo aqui, quando ele diz, esse mensageiro de Satanás que me foi dado para me esbofetear. Não é que era um anjo pugilista, não é? Mas era um anjo que vinha desprezar o apóstolo Paulo, humilhá-lo. Era assim que ele se sentia com aquele espinho na carne. Algo extremamente doloroso, algo humilhante que acontecia com ele, que o deixava quebrado, por assim dizer. A terceira coisa que a gente pode perceber aqui desse espinho é que Satanás fazia parte desse sofrimento. De alguma maneira, Satanás estava envolvido nisso. Então, isso significava, como eu disse, que era uma ação externa e que era uma ação cruel, persistente, maligna e que tinha como objetivo produzir dor e humilhação na vida do apóstolo Paulo. Estamos falando do apóstolo Paulo. Então imagina o que pode acontecer conosco. Né? Imagina o que pode acontecer conosco. Esse mensageiro de Satanás enviado para causar dor e humilhação. E a quarta coisa que nós aprendemos aqui, já foi mencionada a respeito desse espinho, é que, na verdade, quem estava por trás de tudo isso era Deus. Lutero disse que o diabo é o diabo de Deus. O diabo é um anjo caído, ele não é um Deus ao contrário. Nós não somos maniqueístas que acreditavam e ainda acreditam que o mundo é governado por duas forças iguais em intensidade, mas opostas em direção, o bem e o mal. Satanás não é a mesma coisa de Deus, ele é uma criatura, ele é um anjo caído debaixo do domínio e do governo de Deus. E Deus, na sua sábia providência, e de uma maneira para nós desconhecida e misteriosa, em que ele não invade ou não tira a responsabilidade nem de Satanás e do ser humano, ele usa o diabo na realização dos seus propósitos. De uma maneira que não é violada a vontade da criatura e nem a responsabilidade dos demônios. Mas ele é claro, dessa passagem e do livro de Jó, cuja exposição vocês ouviram há pouco, que de fato ele vai fazer o que Deus determina. Apesar de sua fúria, da sua ira, da sua rebelião, mas ainda assim ele está debaixo do Altíssimo, que o controla e que o usa, e que lhe põe limites e que finalmente fará com que ele responda pelos seus atos, como está escrito de que ele é mentiroso, o pai da mentira, e ele é também assassino desde o início. Mas por trás de tudo isso estava a mão de Deus. A mão de Deus por trás desse espinho na vida do apóstolo Paulo. A quinta coisa que nós aprendemos desse espinho é que o propósito dele, está aí no verso 7, era que Paulo não se exaltasse. Não se exaltasse. O que poderia facilmente acontecer, dada a grandeza da revelação que ele recebeu. Ele poderia pensar que ele era mais do que realmente ele era, porque teve esse privilégio de ser levado à presença do próprio Deus ainda vivo aqui, e ter ouvido coisas que não foram referidas a mais ninguém. Então, com facilidade, Paulo poderia se exaltar. Ele poderia se envaidecer, encher-se de orgulho e de prepotência, e aí se tornaria não usável por Deus. Deus não poderia usá-lo. Deus poderia usar um apóstolo sofrendo e humilhado, mas não pode usar um apóstolo arrogante, que pensa de si mais do que convém. Por isso, se Deus tiver que escolher entre manter você humilde através da dor e do sofrimento, ou ver você alegre e feliz, porém orgulhoso, adivinha o que ele vai escolher?
Porque Deus está muito mais preocupado com o nosso caráter do que com o nosso bem-estar. Ele está muito mais preocupado em formar em você as virtudes do Senhor Jesus, a pessoa do Senhor Jesus em você, do que fazer você rico, feliz, seguro, tranquilo e gozando de tudo que é de bom aqui nesse mundo. E infelizmente você nem sempre pode ter as duas coisas. Todas as virtudes cristãs e tudo de bom que o mundo tem para oferecer. Geralmente vai ter que sacrificar um para poder ter o outro. E Deus é craque em escolher exatamente aquelas coisas que nos são caras e preciosas no mundo, para tirá-las, para produzir aquela virtude que de outra maneira não seria produzida. Esse é o propósito do espinho na carne. Eu acho que a razão pela qual esse espinho não é definido aqui é para que nós possamos ler a nossa própria história aqui. Não é isso? Porque se tivesse claro o que era o espinho na carne, uma doença, por exemplo, quem estivesse são não teria qualquer conexão com essa passagem. Mas exatamente porque está indefinido, o uso se torna amplo e geral. Eu posso ler aqui a minha história. E o espinho na carne tem sido, na vida de tantos, a solidão. Por que eu não tenho amigos? Por que eu não consegui casar? Por que eu tenho essa doença que me acompanha? Por que Deus me deu esse filho tão difícil, tão problemático, ou um filho com uma doença incurável? Porque eu vivo nessa situação. Então são tantas coisas que nós poderíamos citar nessa noite, que elas têm esse mesmo efeito, ou deveriam ter esse mesmo efeito. Evitar que nós nos exaltemos. E a gente se exalta com muito menos do que essa de ir ao terceiro céu. A gente não precisa ir ao terceiro céu para pensar de nós mesmos mais do que convém. Basta uma bençãozinha maior no domingo à noite, naquele sermão. Na segunda-feira a gente já se acha o melhor pregador do Brasil. Ou do mundo. Né? Não precisa muito. Não precisa muito.